Você sabe quais são os meios de subsistência que você pode apresentar na AIMA quando for requerer a sua autorização de residência, seja CPLP, trabalho subordinado, trabalhador independente ou estudo? A pergunta mais colocada no canal, em todos os vídeos, é: qual tipo de rendimento eu tenho que apresentar na AIMA para requerer o meu título de residência? Então, vamos começar esse vídeo, tá bem? Eu vou mostrar para vocês a informação que tem no portal da AIMA, a informação que tem na portaria que dá a base para isto e a informação que tem no FAQ, que é perguntas e respostas sobre autorização de residência da CPLP, inclusive sobre a lista completa dos documentos da CPLP. Eu vou deixar um card para vocês aqui, vocês podem acessar o vídeo, eu trago todos os documentos, mas este aqui vamos tratar única e exclusivamente dos meios de subsistência. Então vamos lá, vamos ao site da AIMA, temos essas informações e a AIMA coloca como meios de rendimentos, ou seja, formas ou meios de subsistência. Primeiro, o montante. O montante que eu tenho que ter em mente é o ordenado mínimo do momento em que eu for requerer a autorização de residência. Estamos em 2025, então o ordenado mínimo é de 870 euros mensais. E ele coloca quais as formas, o próprio site da AIMA traz quais as formas que eu tenho para comprovar esses meios de subsistência. Então, essa informação de meio de subsistência ela é comprovada, claro, de acordo com vários casos e várias situações, também depende do tipo de autorização de residência que você tem. Então, uma das formas, os elementos, posso comprovar com uma cópia da promessa de contrato de trabalho ou do contrato de trabalho e dos recibos de retribuição dos últimos 3 meses. Muita gente me pergunta, é o ano todo? São 6 meses? Não, são dos últimos 3 meses, tá bem? Então, cópia da promessa de contrato de trabalho ou contrato de trabalho. Essa cópia da promessa do contrato de trabalho, para que ela seja aceita, certo? Isso também vale muito para o visto de trabalho, quando as pessoas ainda chegam e não começaram a trabalhar, ela só pode ser aceita se disser exatamente qual é a remuneração que vai receber. Por quê? No contrato de promessa, ou cópia de promessa de contrato de trabalho, não tem recibos, porque a pessoa ainda não começou a trabalhar. É uma promessa de que ela vai começar a trabalhar. Então, nesse caso, se você apresentar um contrato promessa ou uma promessa de contrato de trabalho, ele tem que mencionar qual é o seu rendimento, qual vai ser o seu rendimento mensal. E claro, esse rendimento tem que ser superior ou igual a 870 euros mensais. Posso utilizar também cópia do contrato de prestação de serviço, se eu não for um trabalhador subordinado, mas um prestador de serviço, ou, mesma situação, promessa de contratação de prestação de serviço. Ok? Mesma situação, se for uma promessa de contrato de prestação de serviço, tem que mencionar o ordenado mínimo, minimamente 870 euros. Declaração do início de atividade, se eu for um trabalhador independente, e recibos referentes aos últimos 6 meses de prestação. Então, muita atenção aqui. Se for um trabalhador independente, tem que levar recibos dos 6 últimos meses. Se for um trabalhador subordinado, 3 últimos meses. Então, vejam aqui, se for um trabalhador subordinado, 3 últimos meses. Se for um trabalhador autônomo ou independente, 6 últimos meses. Então, muita atenção, não faça confusão. Trabalhador subordinado, 3 meses. Prestador de serviço, 6 meses. Aí coloca, quando o vínculo laboral respeite a atividade profissional prestada de forma remota, ou seja, você trabalha para fora do território nacional, tem que ter uma cópia do contrato de trabalho ou declaração do empregador de que você exerce as atividades de forma remota, certo? Que sua atividade é feita de forma remota, tá bem? Tem que ter essa menção de que é feita de forma remota e, claro, o valor da remuneração. Quando a atividade profissional independente prestada de forma remota, mesma situação, para fora do território nacional, cópia do contrato da sociedade, se eu fizer parte de uma sociedade, do contrato de prestação de serviço ou documento que demonstre que os serviços prestados a uma ou mais entidades, e aí se você recebe valores que sejam ali flexíveis, para mais, para menos, tem que pelo menos a média anual tem que ser suficiente, tá bem? Então também pode ser um trabalhador, um prestador de serviço, que preste seus serviços para fora do território nacional, não é só um contrato subordinado, mas eu tenho que ter a cópia do contrato da sociedade, se eu for um dos sócios, do contrato de prestação de serviço, se eu for um prestador de serviço, ou um documento que declare, ok, esse funcionário presta serviço de forma remota e ele recebe esses valores por mês. Declaração emitida por entidade competente que ateste o vínculo laboral,
relação de prestação de serviço, concessão de bolsa de investigação científica ou convenção de acolhimento. Então, isso aqui é mais voltado para quem vem através de um visto de estudo ou de pesquisador, ou seja, uma autorização de residência para atividade de pesquisa ou docente, ou você vai ser acolhido por alguma entidade, então, nesse caso, vai precisar dessa declaração, não se aplica a todas as situações, todas as autorizações de residência. Isso aqui é mais específica. Declaração emitida pelo estabelecimento de ensino, pela entidade responsável pela formação ou pelo programa de voluntariado. Se você vem para uma formação, se você vem para um voluntariado ou vai fazer estudos a cargo de um programa de bolsa, por exemplo, tem que ter a declaração emitida por esse estabelecimento. Isso é mais voltado para a autorização de residência para estudantes. Reforma ou pensão, se você vem com visto D7, uma autorização de residência para rendimentos passivos. Reforma ou pensão, tem que ter uma certidão emitida pela entidade oficial do país, se você é brasileiro, tem que ser emitida pela entidade competente do Brasil, que concede a reforma ou a pensão, e uma declaração autenticada, traduzida, apostulada, como tem que ser um documento oficial, apostulado, autenticado, e que diga ali que você está na qualidade de reformado, ou seja, que você está na qualidade de aposentado e os seus rendimentos mensais. Aí você tem que fazer a conversão, se o que você ganha na sua moeda nacional é suficiente para os 870 euros mensais. Rendimentos de aplicações financeiras, aqui nós temos através de documento emitido pela entidade que faz o pagamento do rendimento, da aplicação, ou seja, a entidade bancária. Se você tem um rendimento em uma aplicação, um rendimento financeiro, você tem que ter uma declaração daquela entidade que diz, olha, esse rendimento lhe dá direito a 870 euros, 1.000 euros por mês, você tem que ter a declaração, tá? O documento emitido pela entidade onde você tem o seu rendimento. Contrato da sociedade comercial, se você tiver uma sociedade comercial no qual você conste como sócio, tem que apresentar o contrato daquela sociedade comercial e que você consta como sócio. Aí você vai poder utilizar o imposto de renda daquela sociedade comercial, já que você exerce aquela atividade profissional, tem aquela empresa e consegue se manter aqui em Portugal. Esse aqui, declaração emitida pelo IAPMEI. E esse aqui é mais para quem vem para os tais tech visas, os tais as startups. Isso aqui é para quem vem através de uma startup, vai montar uma startup, tem que ter a declaração do IAPMEI, que é o instituto que trata desses projetos empreendedores aqui em Portugal, de que a sua startup, o seu projeto, tem um contrato com uma incubadora, ou seja, com uma empresa que trata ali da incubação e implementação da sua startup aqui em Portugal, você tem que apresentar a declaração do IAPMEI, que é um instituto do governo português. Essa autorização de residência é para investidores, é muito mais específica. E comprovativo de que possui meios financeiros disponíveis em Portugal, pode ser aqueles obtidos junto de instituição financeira portuguesa e a intenção de proceder a uma operação de investimento em Portugal. Esses dois últimos são declarações para quem vem fazer investimento, seja em startups ou os famosos Golden Visa, que você vai fazer aqueles investimentos mais elevados, então tem que ter um comprovativo, uma declaração daqui. Muito bem, isto é o que está no site da AIMA. Com a vinda da CPLP, nós nos deparamos com um novo FAQ, certo? Com novas questões relativas aos meios de subsistência. E ele fala aqui, são considerados meios de subsistência comprovativo da existência com o recurso aos meios de provas comuns, aqueles que nós vamos já ver ali, que já vimos aqui no site da AIMA, nomeadamente através da declaração de IRS, ou seja, é possível eu utilizar minha declaração de IRS aqui em Portugal como meios de subsistência, como meios de prova de rendimentos, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço ou qualquer outro meio de prova documental legalmente admissível e que indique de forma clara quais os meios de subsistência estáveis e regulares que o requerente disponha e que cumpra a portaria que nós já vamos ver. Ou seja, rendimentos estáveis e regulares. Aí vem aquela pergunta, mas eu recebo um subsídio de desemprego. E muita gente me perguntou isso. Posso utilizar? Eu disse, olha, primeiro que o subsídio de desemprego, para ser no valor do ordenado mínimo, o seu rendimento mensal tinha que ser alto. Porque quando você vai para o seguro-desemprego, subsídio de desemprego, você não recebe 100% daquilo que você estava acostumado a receber. Você recebe um pouco menos. Então, para que você receba ali os 870 e durante 12 meses, que é o que você diz, nós já vamos ver, ele tem que ser elevado. Então,
pode ser que o seu subsídio que você receba da Segurança Social não seja suficiente para comprovar os rendimentos. E nem tem ali a periodicidade, seja um subsídio de 3 meses, um subsídio de 6 meses. E aqui nós temos que comprovar que essa situação é estável, é regular para pelo menos um ano. Pelo menos 12 meses. Então, existe um subsídio de acidente, um seguro por invalidez, que seja nesse valor. A pessoa, infelizmente, sofreu um acidente numa fábrica ou no trabalho, ficou ali no subsídio por invalidez, por tempo indeterminado, e o valor é maior que 870 euros. Nesse caso é diferente, mas se você está no seguro-desemprego e recebe abaixo disto, somente seguro-desemprego não vai servir. Por quê? Porque ele fica abaixo do rendimento mínimo. Então é muito arriscado você vir com subsídios de desemprego aqui. Eu não consideraria, como se fosse da AIMA, eu veria o valor e também iria observar a periodicidade, ou seja, por quanto tempo vai durar esse subsídio. A ideia é que pelo menos 12 meses ele dure e seja maior que 870 euros. Não são todos que são aqui. Para efeitos de comprovação do meio de subsistência, poderá o requerente apresentar termo de responsabilidade. E aqui é que mora o perigo. Muita gente também me perguntou no canal, ok, eu posso usar um termo de responsabilidade de alguém que assuma responsabilidade por mim em Portugal? Até pode, mas você tem que ter muito cuidado, porque quando você utiliza um termo de responsabilidade por alguém que assuma estar com você aqui, essa pessoa tem que ter rendimentos para ela e para você, certo? Para ela e para você. E às vezes a AIMA solicita os rendimentos de quem assinou o termo de responsabilidade. E na hora não é suficiente, porque há uma tabela, há um cálculo, eu vou mostrar para vocês, e às vezes o rendimento não chega para a pessoa e seu agregado familiar e mais um convidado, ou seja, mais alguém que ele se responsabilize. Então tem que ter muito cuidado. Se você tem um parente que vai assumir a sua estadia aqui em Portugal, nesse caso tem que ter muita cautela para saber se ela tem rendimentos para ela e para si. Certo? Então, você pode ali, veja que a própria AIMA coloca aqui, nesse caso será exigida documentação comprovativa da capacidade financeira do subscritor, ou seja, que ele tem condições de arcar com ele e com você. E onde é que estão essas condições? Onde é que elas se encontram? Elas se encontram na tal da portaria 1563 de 2007, que fala quais são os meios de subsistência que são utilizados para a entrada e permanência de estrangeiros em Portugal. Ele considera, primeiro, logo de cara, o artigo 2º. Aqui ele já coloca que tem que ser utilizado um indexante do ordenado mínimo em Portugal. E todo ano atualiza, esse ano é 870 euros. Depois ele coloca no número 2 do artigo 2º. O critério de determinação do meio de subsistência é efetuado em referência à retribuição mínima mensal, que é o ordenado mínimo, da seguinte proporção: para o primeiro adulto, 100%. Então, se você vem sozinho, 870 euros. Se você vem com o segundo ou outro adulto, seja o cônjuge ou algum filho maior de idade a seu cargo, você vai ter que comprovar o seu ordenado, 870 euros, mais a metade disto para o cônjuge ou o segundo adulto. Eu vou trazer minha mãe, que é muito idosa, então tem que ter 100% para mim, 870 euros, e mais a metade, 435, né? Mais 435 para o outro adulto. Só aí já são mais de 1.300 euros. Percebe? Só aí, de ordenado, já tem que ter mais de 1.300 euros. Para mim e para um outro adulto. E só aumenta para crianças e jovens com idade menor que 18 anos e filhos maiores a cargo, 30%. Então, se eu quero trazer um outro adulto, que não é meu filho, mas eu tenho responsabilidades, 50%. Se é criança e jovem com idade inferior a 18 e filhos maiores a cargo, 30%. Então, veja só. Um casal mais um filho é 100% para o primeiro, 50% para o segundo e 30% para o filho. Ou seja, eu tenho que comprovar quase 2 ordenados. Quase 2 ordenados. Eu tenho que provar por mês para poder garantir a mim, ao meu cônjuge e ao filho. Claro que se os dois estiverem a trabalhar, isto soma. Os rendimentos são somados. Claro, o casal estiver a trabalhar, você pode utilizar o seu e o rendimento da sua esposa ou do seu marido, sem problema. Isto se soma. Mas tem que ser suficiente para vocês dois e mais 30% para cada filho. Quanto mais filhos tiver, maior isto aqui aumenta. Se você tem 2 filhos, aumenta 60%, 30% para cada. Se você tem 3 filhos, aumenta 90%. Então, isto o tempo todo a crescer. Certo? Muito bem. Aqui ele fala que vai exigir
Isso aqui é para quem vem como turismo, 75 euros por cada entrada e 40 euros por dia de permanência, mas é para quem vem como turista e quer permanecer por curto tempo. E a portaria continua, visto de curta duração, não é o nosso caso hoje. Visto de estada temporária também não é o nosso caso, certo? Isso aqui é para quem vem em tratamento de doença, alguns cursos de curta duração. Visto de residência, isso aqui é o nosso caso, certo? Ou seja, para o visto de residência, quando apresentado no consulado, também utilizo esta portaria. Inclusive, depois eu posso trazer um vídeo falando sobre os vistos, mas o vídeo de hoje é sobre autorização de residência. Então, vamos descer um pouco mais na portaria, até que eu vou chegar aqui na portaria, na parte que trata da autorização de residência temporária. O artigo 7º. Para efeitos de concessão ou renovação da autorização de residência temporária, isto aqui também vai valer para a CPLP, o requerente deve comprovar que mantém a disponibilidade ou a possibilidade de adquirir legalmente os meios de subsistência que alude ao artigo 5º, que já falamos, da presente portaria, atendendo à afinidade da autorização de residência. Para efeitos de concessão e renovação da autorização de residência temporária do exercício de atividade profissional independente, na determinação dos montantes referidos no número anterior, esse aqui, são utilizados os critérios previstos no IRS para apuramento do rendimento tributável. Então, se você é um trabalhador profissional independente ou tem uma empresa profissional independente, não tem ali um contrato, você tem um comércio e vende, o que você vai fazer? Você vai poder utilizar o seu IRC, que é o Imposto de Renda da Pessoa Coletiva, que é similar ao IRPJ do Brasil, ou você vai utilizar seu IRS, que é similar ao Imposto de Renda da Pessoa Física do Brasil, e lá vai ter quanto você ganha no ano, divide aquilo por 12 e vai ver quanto é o seu rendimento mensal. São regras do IRS ou do IRC. A prova de suficiência dos meios de subsistência pode ser aferida pelo montante das prestações sociais de que beneficia o requerente, ou seja, contrário à diretiva da União Europeia, isso aqui é muito interessante, porque Portugal, se você observar a diretiva da União Europeia, ela fala que os recursos utilizados para reagrupamento não podem ser o da assistência social, mas cada Estado membro pode facilitar. E Portugal optou por permitir a utilização da segurança social como meio de subsistência. Ou seja, a diretiva da União Europeia diz que cada Estado membro pode decidir se utiliza ou não. Portugal decidiu que vai utilizar, desde que sejam estáveis e que sejam suficientes, tá? Em qualquer dos regimes do sistema da segurança social. Então, para autorização de residência permanente, os rendimentos da concessão de autorização de residência permanente têm que dispor de meios de subsistência, mesmos que nós lemos lá em cima, no número 1 e 2, por período não inferior a 12 meses. E a prova pode ser aferida pelo montante das prestações sociais de que o beneficie o recorrente em qualquer dos regimes do sistema da segurança social. Então, se você está a perguntar, posso, na minha autorização de residência, na renovação, usar o meu código, meu IRS, minha declaração de IRS ou meu IRC, já que eu não tenho um contrato de prestação de serviço, se você obteve rendimentos tributáveis superiores ao mínimo legal, sim, você pode. Então, podemos utilizar ali contrato de trabalho subordinado, contrato de prestação de serviço. Se for prestação de serviço, preste atenção, 6 últimos meses. Se for trabalho subordinado, 3 últimos meses. Se eu exerço minha profissão para um país estrangeiro, declaração do meu empregador, contrato de prestação de serviço ou trabalho, a indicação que eu exerço minha atividade de forma remota, o valor da remuneração. Se for aposentadoria, se for rendimento de contrato de aluguéis, posso utilizar o contrato de aluguel e os extratos bancários. Se for aposentadoria, uma declaração do órgão do meu país a dizer qual valor eu recebo daquela aposentadoria. Se for rendimentos, aplicações, uma declaração da entidade bancária a dizer quanto aquilo me rende por mês. E claro, se for subsídio, tem que ter muito cuidado se eu for utilizar o subsídio da Segurança Social. É permitido? É, mas tem que ter um certo cuidado. Então, esses são os meios de subsistência que eu tenho que comprovar para a AIMA. Claro que cada situação pode ser bem mais específica, mas eu espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês sobre os rendimentos. Se esse vídeo lhe foi útil, peço que compartilhe com uma pessoa que tem as mesmas dúvidas. Qualquer questão, estou sempre aqui tentando responder o mais rápido possível. As perguntas são muitas que chegam. Agradeço muito a vocês pela audiência. Cheque sua inscrição no canal e ative as notificações. A gente se vê. Até o próximo assunto.